Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu trabalho. Amém? Como é bom a gente falar do amor de Jesus, da palavra de Deus, que nos fortalece todo dia, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Ela nos dá ânimo, alegria, esperança. A nossa esperança, ela está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Como é bom a gente ouvir um louvor que exalta o nome do Senhor, né? Ele é de toda honra, toda glória. Ele é todo louvor, toda adoração. Espírito Santo de Deus, fala no nosso coração. Ô Senhor, quantas pessoas assim como eu estão esperando uma resposta, Espírito Santo? Quantas pessoas assim como eu estão esperando, Senhor, uma solução? Quantas pessoas assim como eu estão esperando uma mudança em todas as áreas da vida? Uma renovação, né? Tem um cabelo aqui. Uma renovação, um refrigério para nossa alma, né? Quantas pessoas estão precisando do Espírito Santo? Uma cura, uma libertação de alguém na família que está sofrendo. Quantas pessoas, Espírito Santo, estão recebendo diagnóstico de morte? Quantas pessoas estão endividadas? Quantas pessoas, Espírito Santo, estão sem esperança? Quantas pessoas estão desesperadas com as situações? Quantas pessoas estão se separando, relacionamento acabando? Espírito Santo, nos ajuda, intercede por nós. O Senhor intercede por nós, Espírito Santo, quando nós não sabemos mais orar. Quando nossas orações não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais palavra. Assim como Ana, ela orava continuamente toda vez que ela ia no templo. Só que chegava lá, ela orava e ela saía triste, sempre abatida, sempre triste. Via uma depressão e era perseguida. Uma mulher chamada Penina, a sua rival, mulher do seu marido, que Penina deu filho para o seu marido, Eucana, e Ana não podia dar porque era estéril. E quantas vezes ela ia no templo com o marido, quando subia uma vez, para orar para o Senhor, apresentar o seu problema diante de Deus. E ela orava e ela não tinha resposta. Mas ela não deixou de orar, ela persistiu, ela perseverou, até que um dia Ana se derramou nos pés do Senhor. E Deus ouviu a sua oração. Ana fez um voto com o Senhor, que se ela desse um filho a ela, ela ia dar para o Senhor, ela trabalhava para o Senhor, ela ia devolver o filho que Deus daria para ela. E assim foi. Deus concedeu a oração, o pedido de Ana, a petição de Ana. E ela assim teve um filho, gerou, deu ao Senhor, devolveu o que Deus deu para ela, chamou Samuel, Deus deu para ela um profeta, um juiz, aleluia, e um sacerdote. Deus é tremendo, nós cremos nesse Deus, o nosso nunca mudou. O Deus nunca mudou e nunca é o mesmo Deus que operou milagre no deserto. É o mesmo Deus que fez sair a água da rocha. É o mesmo Deus que fez com a água do Jordão recuar. É o mesmo Deus que fez o sol parar para Josué ganhar a guerra. É o mesmo Deus, glória a Deus, que fez o paralítico andar. Ele é o mesmo Deus que perdoou a prostituta que estava sendo julgada. É o mesmo Deus que expulsou o demônio, aleluia, o endemoniado de Gadareno. É o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo Deus, o domínio e o poder é dele. Glória a Deus, a honra e a glória dele, aleluia. Louvado seja, ele é o único Deus. Só ele é Deus, não há outro Deus. Só quem manda, quem ordena, quem cura, quem salva, quem liberta é ele. Jesus, glória a Deus, louvado seja. Então não tenha medo, persevere na oração. E que o Espírito Santo alcance a tua vida e
e trabalhe no teu interior, porque muitas vezes a gente não sabe pedir, mas muitas vezes nós temos o coração fechado. Muitas vezes nós oramos de uma forma superficial, que o Espírito Santo nos ensine a orar numa profundidade do Espírito, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, porque sozinho, Pai, nem orar nós temos força. É o Espírito Santo que intercede por nós, Senhor. Muitas vezes pedimos tanto já, que não tem mais nem palavras, como Ana não tinha mais palavras para orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, aleluia, ele intercede pela minha vida e pela tua vida, se você crer. Então você vai receber a resposta. Você que está precisando de cura, você vai receber a cura em nome de Jesus, se você ter fé. Você vai a porta vai se abrir. Aleluia. As correntes vão cair por terra. Aleluia. Tudo que levantou com a tua vida vai cair por terra, porque Deus está vendo e está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia. Então o que o Senhor falou para mim no meu coração, essa passagem de Daniel. Que Daniel, a palavra assim, Daniel na cova dos leões. Daniel, ele veio de Jerusalém, foi levado para Babilônia. Glória a Deus. E em Babilônia, Daniel, ele não se turmou com os costumes da Babilônia. Ele se manteve fiel ao nosso Deus. Ele não deixou se levar pelas situações da Babilônia. Ele não se deixou se levar pela comida, pelos costumes, né? Daniel não. A Bíblia diz que Daniel, o rei Dário, ele queria construir sobre o reino, né? Tinha os 120 sátrapas que tivesse por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, né? Da qual Daniel era um. Então o Daniel era uma pessoa que queria escolher pelo rei. Mas esse é um papel muito importante, porque o rei tinha muita confiança no Daniel e também gostava de Daniel, amém? Só que essa confiança do rei de escolher Daniel, né, trouxe um pouco de quais esses trapas desse conta que o rei não sofresse dano, né? Então eles queriam que tivesse uma equipe para trabalhar para que o reinado de Dário não tivesse dando dano, né? Claro que o rei escolhia minuciosamente as pessoas para trabalhar, que tinham responsabilidade, né, com o reino, né? Então o mesmo Daniel, ele se destacou, Deus fez que ele se destacasse em tudo, né? Em tudo que ele fazia, porque ele se destacava porque Deus deu um espírito excelente para Daniel. Deus fez com que Daniel, esses moços que veio da Jerusalém, os 4, Deus fez que Daniel se destacasse de uma forma tremenda, né? Que era visível o caráter de Daniel, a responsabilidade que Daniel tinha, né? E a fé que Daniel tinha, né? Daniel refletia o Deus nele, porque ele era um homem de fé, um homem confiante, né? E então isso passava também uma segurança para o rei que confiava no Daniel. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então o rei ia dar um cargo mesmo de confiança para o Daniel de uma forma tremenda, porque ele confiava em Daniel. Ele sabia que ele podia contar com Daniel. Ele é fiel ao rei. Olha só que coisa linda, né? Antigamente o rei era difícil também, né? Ele era sempre traído, era sempre envolvido em alguma trama contra o rei, né? Então os presidentes, sabe, procuraram a ocasião para acusar Daniel. Então eles queriam acusar Daniel de alguma coisa para prejudicar a imagem de Daniel. Alguma coisa contra o Daniel, queria levantar alguma acusação contra o Daniel para que ele fosse uma imagem diante do rei, uma imagem suja, e o rei perdesse a confiança no Daniel. Mas a Bíblia fala que eles tentaram acusar, mas eles não acharam nada. A Bíblia que está falando aqui em Daniel, versículo 6 e no versículo 4, eles tentaram acusar, no capítulo 6, versículo 4, eles tentaram acusar Daniel, mas eles não acharam. Então eles procuraram uma forma de acusar Daniel para que ver se ele desmoralizava ou levasse ele de uma forma, de uma consequência para que ele pudesse perder o posto dele, o favoritismo do rei, a admiração, né? E o cargo dele, né? Ou até levasse ele preso, que vai acontecer nos capítulos anteriores, a gente vai ver agora, nos versículos anteriores, que vamos ver, né? E só que eles não conseguiram,
Não conseguiram, porque ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus, e tudo que Daniel fazia era certo diante de Deus, né? E olha que interessante, quando nós somos fiéis a Deus, a gente procura sempre, o que é crente e é fiel a Deus, manter sempre uma postura certa. A gente, quando erra, a gente tem que consertar o erro, porque quando você não é do mundo, você faz as coisas, você não liga, você não perdoa, ou você deixa pra lá, ou você faz de qualquer jeito, ou você ultrapassa, mas quando é de Deus, não, Deus não quer a gente assim, não. Você tem que ser certo diante de Deus. Então, para que o inimigo não te acuse, ele tentou te acusar Daniel, não tinha como acusar Daniel, porque Daniel estava com a consciência limpa diante de Deus. Ele estava fazendo as coisas certas, e Deus está condenando por causa disso. Olha só, que Deus exaltou Daniel, porque Daniel foi fiel a Deus. Amém? A Bíblia fala que deve ver que o rei tentou, no período que ele veio para a Babilônia, o rei queria tratar os moços que eram fortes para trabalhar para ele, né, para o povo da Babilônia. Só que o Daniel não rejeitou a comida. Lembra que Daniel rejeitou a comida. Daniel, ele não se alimentou com a comida do rei, do manjar do rei. Ele falou para o eunuco que ele queria comer o que? No capítulo, que ele queria comer alimento só, verduras, legumes e água, né? Que ele não ia se contaminar com a comida do rei, né? Então ele não se contaminou, ele não comeu dos manjares do rei. Então ele queria, o eunuco ficou com medo, mas Daniel prometeu porque ele podia ficar tranquilo, que ele ia ficar forte que nem os outros jovens se ele desse alimento e água. E assim, né? E isso é muito importante de ver, e que ele podia ficar tranquilo, Daniel falou, que ele podia, o eunuco que não tinha perigo nenhum, aconselho que ele fizesse o que o Daniel falou. E o eunuco concordou e fizeram. E Daniel eles ficaram mais bonito, mais vistoso, né? Do que os que comiam, né? Comida normal do rei, do manjar do rei. Mas Daniel não quis, porque toda a comida do rei passava pelos deuses, oferenda aos deuses, né? Então Daniel não queria se contaminar, não se influenciou com a cultura, com o lugar. Ele podia estar naquele lugar e podia falar, agora eu tô aqui, vou fazer o que eu quero, né? Não, ele manteve fiel a Deus, né? Ele continuou orando 3 vezes o dia. Aí ele subia lá no quarto dele, tinha uma janela voltada para Jerusalém, ele ficava de frente a Jerusalém, da janela, né? Com a janela voltada para Jerusalém, todo dia, 3 vezes no dia, né? A Bíblia fala que ele tinha um horário contínuo, então ele tinha todo dia aquele mesmo horário para orar. Então isso é muito importante, a gente saber que nós temos que respeitar o tempo de oração também, né? E o propósito que nós fizemos para Deus. Isso é muito importante, isso é considerável, né? É uma pessoa que é temente, que zela pela palavra, que cumpre aquilo que fala para Deus também, que Deus gosta, pessoas que falam, que cumprem aquilo que falam. Não pode estar prometendo as coisas para Deus não fazer. Quem promete as coisas para Deus não faz, Deus não agrada a Deus isso não. Deus vai cobrar. Que se você prometer uma coisa, nós temos que cumprir. Deus não é homem, moleque, que nem homem que nos mente para um homem, engana, fala que vai fazer, não faz. Deus não. Deus as coisas têm que ser certa. Que Deus cobra, viu? E cobra mesmo. Não pode. Pediu, fez um propósito, com Deus faça. Vai até o fim, tá? Tem que ser certo diante de Deus. Então Daniel, eles queriam acusar Daniel de alguma coisa, mas Daniel estava com a consciência tranquila, né? Quem não deve, não teme, não diz aquele ditado? Então ele não tinha que temer nada. Ele estava com a consciência tranquila, né? E eles estavam tentando acusar. Quanta gente, né, que quer acusar as pessoas, né? De alguma coisa, falar, mostrar, apontar, tentar procurar um defeito na pessoa, né? Tem gente que gosta disso, né? Que procurar uma coisa. Porque o pai fala assim, eu vejo sempre falar assim, ai, pois eu falei pra você que não é pra confiar. Tem gente que essa palavra é maldição, sabia? Um dia um pastor falou na internet que eu ouvi falar, se você falar assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu falei pra você, a gente tomar cuidado, isso aí não é uma palavra boa. Aí eu falei. Não, você falou o quê? Você é adivinho? Você não é adivinho. E quem é que vai... Quem falou coisa que não pode falar? Só você pode falar aquilo que está na palavra de Deus, você pode falar aquilo, o que você acha. Agora, se Deus falar para você falar, você fala. Se você não for falar, você não pode falar, né? A pessoa, porque eu falei, né? Não pode. Se Deus tocar no colo, você vai lá e fala, eu falei assim, que Deus falou assim para mim. Na palavra, eu estou conversando, você fala assim, ó, na palavra Deus falou assim, ó. Porque eu vejo lá na palavra, então, às vezes a gente daqui não gosta de conversar comigo, eu falo assim, sabia que na palavra de Deus fala que... Hoje eu estava conversando com uma mulher na rua, até prestei atenção. Ela me falou uma coisa para mim, eu falei assim, mas tem que perguntar eu vou perguntar pro pastor, amanhã eu vou perguntar pro meus pastores, será que isso tá certo? Eu falei, eu vou perguntar para eles, porque precisa saber, né? Nunca a gente pode fazer as coisas sem consultar os pastores, porque eu não sei, né? Se tá certo isso, eu vou perguntar, amanhã eu vou tirar a dúvida do pastor.
Vou tirar dos meus pastores, né? Porque eu falei, não, vou perguntar, porque isso aí não tá certo, sei lá. Eu, primeiro, antes de fazer uma coisa, uma atitude, precisa perguntar se tá certo. Aí a pessoa, eu vou fazer lá, a pessoa fala, Carmen, eu vi você lá, né? Você não pode, né? Não pode, né? Tem que ser certo, né? Então, amanhã eu tiro a dúvida com o pastor. Então é importante isso, né, gente? Eles estavam tentando procurar alguma coisa para acusar Daniel. Olha só. Como tem gente má, né? Gente que mente, invejosa, que gosta de trabalhar nas costas dos outros, né? Fazer tudo para prejudicar, mas não tem que se preocupar, não. Se tiver alguém travando de você, tramando pelas costas, ou tentar te incriminar, ou tentar te... Não se preocupe, se der consciência limpa, essa consciência tem que estar limpa diante de Deus. Isso que é importante, amém? Isso que é o que é importante, amém? Então, como eles não tinham como acusar a respeito nada de Daniel, o texto fala que a Bíblia fala, mas não puderam achar, né? Então, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Olha só, ele era fiel, a Bíblia fala. Ele era fiel e não me achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, como que eles vão acusar? Porque não tirar ele do cargo do rei, fazer com que o rei perdesse a admiração dele, né? Se não tinha nada para acusar. Olha só, como tem gente, né, que quer acusar as pessoas para tirar de uma posição, de um cargo. Quando as pessoas sofrem numa empresa, às vezes a pessoa se destaca na empresa, a pessoa começa a inventar calúnia, inveja pro patrão para tentar tirar, né? Aconteceu uma vez que eu trabalhei num lugar que eu tinha um... Nossa, porque eu sempre fazia certinho as coisas e eu acho que tá atrás isso também, sabe? E aí, olha, acho que é de Deus mesmo, né? A palavra de Deus fala que se Deus tem Deus, as pessoas é perseguido mesmo. E você sabe que tinha uma pessoa que tinha marcação cerrada em mim. Ela fez tanto que a própria diretora da escola me tratou como se fosse um lixo. Porque asa de fofoca, de intriga e de inventar coisa de mim, né? Mas eu mantive ali, não arredei meu pé não, viu? Eu fui firme mesmo. Só que daquele tempo eu não era tão crente, eu batia de frente, né? Falava, eu levava, né? Falava não, eu apontava o dedo, escuta aqui, ó. Não tá certo isso não, né? Você fala de mim, mas antigamente eu era meio esquentado, né? Mas assim, mesmo assim, eu não deixava. Eu sei que eu errei, acho que eu não tinha essa consciência hoje que nós temos, né? Hoje você crente, você tem mais uma. Não pode também estar. Deixa você levar pelas provocações. Mas também é ruim a pessoa acusar você, né? E você tem que se defender. Mas naquele tempo, eu não precisa se defender, porque a palavra diz que o próprio Deus defende a gente, né? Entendeu? Então, mas a gente não tinha essa noção, né? Mas mesmo assim, a gente que é atacado, é difícil sim se acusar de uma coisa que você não fez. Eu quase apanhei por causa disso, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do Deus. Olha só, eles estavam querendo procurar alguma acusação na lei de Deus para tentar prejudicar Daniel, né? Porque já que não conseguiu nada, então vamos procurar alguma coisa para acusar Daniel na lei de Deus. Para que se ele quebrasse a lei de Deus, quebrasse os princípios. Então eles tramaram, olha só, para quebrar a lei de Deus, né? A gente tem que quebrar o princípio, né? Qual é o princípio? Né? De fazer as coisas certas de Deus, né? Por que o homem peca? Quando ele quebra o princípio, ele começa a fazer coisas erradas, buscando o mundo, coisas do mundo, né? Mentindo, enganando, traindo, né? Isso quebra os princípios. Então, isso você está diante de uma pessoa, está diante, e às vezes você está buscando uma coisa para acusar você diante de Deus, né? Por isso que o inimigo acusa a gente, o acusador vem, né? O inimigo vem sobre nós por causa que ele tem uma acusação, que nem Jó. Ele chegou lá para Deus, olha só, o texto de Jó fala que ele foi lá, o inimigo viu Jó, observou Jó, seu servo Jó, e falou para Deus, foi lá falar com Deus. Só que ele falou que Deus, ele tinha tudo, né? O inimigo falou para assim, Jó te gosta de você, é fiel a ti, falou para o Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele, né? Aí então Deus falou assim, então, meu servo Jó, então você pode tirar tudo de Jó, você não pode tocar na vida de Jó. Olha só que Deus falou, olha, Deus pôs Jó pra glória, aleluia. E o inimigo tocou na família, nos filhos, nos bens de Jó, nos servos, nos animais e depois na saúde. Jó, que diz que a Bíblia fala que Jó, ele ficou as pessoas falam que não, mas ele ficou na carne e osso, que ele coçava com caco, diz que ele ficou podre, a carne dele. Eu vi um pastor pregar nessa palavra, que ele ficou, o pastor não veio pregar aqui, mas já vi um pastor dele falar que a carne ficou podre, né? O negócio fedia dele, coçava, né? Então você vê que o negócio foi feio, mas o Senhor, ele foi fiel a Deus, olha só. Ele foi uma pessoa fiel, ele não negou a Deus,
Ele teve momentos difíceis? Teve, mas ele não negou. E ele, Deus, ele multiplicou tudo aquilo que Jó tem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, como é bom a gente ser fiel a Deus, viu? Por isso que é importante orar quando nós fazemos coisas erradas, a gente pedir perdão ao Senhor, amém? Então, esses presidentes foram juntos ao rei, disseram, ó rei Dário, vive para sempre. E todos os presidentes do reino, os prefeitos, os tatas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto para afirmar, interditar, né, por dentro de um espaço de uma petição para que ninguém pudesse adorar nenhum Deus, né? Isso era uma armadilha, uma trama para que Daniel não orasse, né? Mas só que Daniel, eles sabiam que eles já armaram isso, né? Porque eles sabiam que Daniel ia orar. Porque eles falaram que ia fazer uma coisa contra o Deus de Daniel, contra Deus de Daniel, porque Daniel não podia deixar de orar. Porque se você é fiel a Deus, você tem que manter aquela sua rotina de oração. Rotina que você também gosta, vai no culto. Você não pode quebrar isso. Diante de uma situação de ameaça, né? De intriga, de inveja. Se a gente quebra isso aí, a gente dá lugar para o inimigo, né? E então você tem que manter fiel. Então vai vir situações na nossa vida, que Deus está falando, que vai fazer a gente querer desistir. Vai fazer situações de nossas vidas que vai fazer a gente tanta ameaça, tanta situação difícil, que vai chegar um momento que o negócio vai apertar de uma maneira que aqui é uma maneira de se Daniel, por exemplo, negasse Deus, né? Não, então tanta perseguição, não, eu estou em Babilônia, já estou aqui mesmo, né? Deus já trouxe nós para cá, e podia pensar assim, Daniel, né? Então eu não vou mais orar, né? Já estou aqui mesmo, né? Então e essas pessoas me perseguindo, agora, né? Não, mas Daniel não pensava assim. Ele se mantinha fiel ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então eles tramaram lá que se Daniel fizer a petição, qualquer Deus ou qualquer homem, não, e ele poderia ser lançado na cova dos leões. Então o rei, ele sancionou a lei, né? Que eles fizeram a cabeça do rei, né? E fez com que o rei assinasse a lei e ficou em vigor, né? A lei do rei, né? Daniel, pois soube que a escritura estava assinada, ele soube, né? E entrou na sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janela aberta para a banda de Jerusalém 3 vezes o dia. Ele punha os joelhos e orava e dava graça diante do Deus, como costuma dizer. Então, olha que importante. Olha, Daniel nos ensinou uma coisa muito fundamental. Que além das circunstâncias que ele estava vivendo, a perseguição, e ele sabia que o que ele estava fazendo, porque assim, o rei do céu, que é Deus, e o rei da terra, o homem. Então, Daniel quebrou a lei do homem, porque a lei do homem, segundo o homem, fez aqui a lei, ele colocou uma lei que durante 30 dias ninguém podia orar para Deus, né? Nenhum, né? Então, ele quebrou a lei do homem, mas ele foi fiel a Deus, ao nosso rei verdadeiro, Jesus, amém? Então, ele foi fiel a Deus. Então, ele ensina aqui que, mesmo diante da situação que ele sabia que ele podia ir para a cova do leão, a morte, ele fez o quê? Ele dava graças a Deus. Então, é um segredo também que é muito importante. Diante de uma situação difícil que você esteja enfrentando, situação que está passando, seja em qualquer área, tá? Eu falo em qualquer área porque há várias situações diversas que nós passamos, né? Você não tem que temer, a palavra diz, você não tem que ter medo, e você tem que manter perseverante na fé e na oração, tem que orar, né? Jejuar se possível, manter uma oração contínua, fazer um propósito com Deus diante de uma situação difícil e dar graças a Deus. Dai graça, o Senhor é bom e eterno é a vossa misericórdia, que seja conhecida a bondade da face da terra. Aí você vai pensar, mas seja conhecida a bondade da face da terra, mas eu estou sofrendo aqui, Deus. Eu estou passando uma situação difícil. Você pode pensar assim, né? Você pensa, eu estou aqui, dai graça, Deus é bom, eterno é a vossa misericórdia, seja conhecida. E a minha vida aqui? Está acontecendo? A pessoa pode pensar desse jeito, mas não importa. A palavra diz que você tem que dar graça, não importa. Se o seu dia foi mal, se está passando uma situação difícil, se tem um problema com saúde, problema de morte, não importa. Dê graça. Daniel mostra no texto, a Bíblia fala que ele dava graças a Deus. Ele orava de joelho para a banda da janela de Jerusalém, ele orava e ele dava graças a Deus. Ele não, no momento, você vê no texto Daniel chorando.
preocupado. O texto não fala que ele estava preocupado. Ele estava orando, ele estava em paz, ele estava confiando na palavra de Deus. E aí eles apresentaram o rei, aí foram falar para o rei, rei, eu vou resumir aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. O rei Daniel, ele quebrou a lei do Senhor. Essa lei é a lei do medo dos persas que que entrou em vigor, não podia revogar. Ele quebrou a lei. O senhor falou que se alguém, o interdito, né, a lei, se um plano de Deus que alguém quebrasse a lei, né, ele seria lançado na cova dos leões. Rei, ele falou assim ainda, aquele exilado, né, de Judá, falou assim, exilado, discriminando ele também, deveria voltar à terra, foi levado, na verdade, né, não pela vontade dele, né, ele foi, os aqueles exilados judaicos, olha como eles já tratavam, o ciúme, né, ou o menosprezo pela pessoa, que vem de longe, né, ou que tem um favoritismo, se destaca, tem isso, o texto mostra isso também, acontece muito isso, você vai num lugar, a pessoa vem de longe, vai se achar, uma vez eu já vi um comentário assim, sabe, por cima, que às vezes às vezes você está começando a ministrar o seu ministério com o Senhor, aí você não tem conhecimento, aí tem gente que sopra assim, né, porque vem de longe, já se acha, não sei o quê. Gente, a primeiro lugar é a palavra de Deus, não é nossa, né? A gente não vai falar da gente, fala de Deus, porque nós não vai ouvir para falar da gente, não vai fazer falar de Deus, né? E assim, Deus usa conforme Ele quiser a pessoa. Se Ele quiser pôr a pessoa lá em cima, Ele coloca. Se Ele quiser a pessoa, tirar a pessoa lá de cima para lá para baixo, Ele coloca. Ele é Deus. Ele faz. Nós temos que entender que a palavra de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus. Então, para servir homens. Isso é importante, isso. Mas existe uma discriminação. O texto mostra isso claramente. A discriminação de uma pessoa que, mesmo vindo de longe, mesmo exilada, ele fala assim, então, aquele exilado lá, rei, olha só, quantas pessoas discriminam as pessoas, às vezes, né? Que se destacou, que tem uma pessoa deu confiança para ela, que mostra que ela é uma pessoa competente, que tem responsabilidade naquilo que faz. Se destaca sim, porque Deus faz isso, salta. Amém? A pessoa. E aí as pessoas discriminam, né? Ela chegou aqui já. Então, tem gente que fala assim, eu já fiz, olha, isso acontece muito isso, né? E o texto mostra ainda. Tendo ouvido essas palavras, ficou penalizado. Ele não consigo mesmo livrar Daniel. Ele queria ter livrado Daniel, mas só que foi importante essa parte do rei. O rei não pôde se meter, né? Deus não permitiu. Às vezes tem decreto na nossa vida, tem situações na vida que eu tô passando uma que a porta tá fechada. A porta tá fechada. E aí você fala assim, meu Deus, a porta tá fechada. Mas para mim não pular, para correr pro lugar nenhum, não. Não, porque tem coisa que é o homem que faz. E tem coisa que é Deus que vai fazer. Então não adianta, eu vou para a irmã Marta onde? Não adianta. Às vezes a gente pode orar, não é para pode orar. A palavra de Deus aqui, em 1 Tessalonicenses fala aqui, 5,17, o apóstolo Paulo exalta, orai sem cessar. Então você tem que continuar orando, falando com Deus continuamente, que nem Daniel. Ele estava diante de uma ameaça de morte, uma perseguição, né? Uma discriminação na vida dele, porque ele se destacou, porque o Senhor que fez ele deu um espírito excelente para ele. Olha Deus capacitou ele, deu sabedoria, deu visão espiritual para Daniel. Agora Daniel se destaca no livro de Daniel, a gente fala, a palavra nos diz, e só que reflete uma reflexão da oração se cessar, é uma busca da intimidade por Deus, né? E essa oração se cessar também, ela não pode ser interrompida. Se você está orando por uma coisa específica, que você está passando de batalha também, você não pode parar de perseverar na oração. O Senhor está falando, tem que continuar. Mas não aconteceu, não interessa. Continua orando, mesmo que você está pedindo, Deus, eu quero que abra aquela porta. Deus, Ele vai abrir quando chegar um determinado tempo. Então, tem coisa que o rei, ainda bem que o rei não se meteu. Porque, na verdade, aqui no texto fala que ele não conseguiu, mas só que o rei teve uma atitude de posicionamento. Então, o rei ficou chateado, né? Que o Daniel foi para a cova, mandaram ele para a cova, o rei teve que ir, né? Colocou o anel dele tudo certinho, conforme a lei, as coisas fazem, os costumes, né? Ele foi para a cova do leão, só que o rei foi para casa. E o rei não comeu. Olha só, a Bíblia fala que ele jejuou. Ele não comeu, né? À noite, ele fez um jejum. E não deixou trazer na presença de nada. Ele ficou em silêncio, né? E ele fugiu o sono. Quer dizer que a gente pode ver que o texto mostra que sem o rei, na intenção do rei, né? Ele não fez um jejum espiritual, né? Olha só. Ele fez um jejum espiritual, né? Sabe quando uma pessoa se preocupa com você?
Às vezes você pensa que não, mas tem alguém se preocupando com você, tá orando por você, né? Às vezes a pessoa tá orando, intercedendo por você. O rei, ele fez uma... É como se o rei se voltasse o coração dele pro Senhor naquela noite. Ele fez até uma vigília espiritual, porque além de ele não ouvir nada nem música, ele jejuou e ele não conseguiu dormir. E de manhã ele foi correndo, né? Foi correndo, porque ele falou para Daniel que Deus livre Daniel, né? Que quando ele despediu Daniel na cova, o Deus que te continuamente serve, que te livre. Ó. Olha a palavra, não foi positiva essa palavra. Se você perceber, ó, o Deus a quem tu continuamente serves, ele fala, que te livre. Esse aqui te livre. Então ele é como se ele te pudesse de profetizar que Deus te livre, te guarda. Então olha só como a palavra tem força também. Tudo, né? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi à pressa ao cavalo do Daniel. Ele chegou lá e ele chamou Daniel. Daniel, disse o rei, né, desesperado, né? O servo de Deus vivo, ó, o servo de Deus vivo, glória a Deus. Dai-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido levar-te dos leões? Olha só. Só o fato dele perguntar, né? A gente vê no texto que se o Daniel tivesse morto, se você pensa na sua mente, se uma pessoa joga você numa cova de leões, como que você vai perguntar no dia seguinte se a pessoa Daniel vai chamar? Não tem como, né? Na nossa lógica humana, a pessoa ia estar devorada, nem no amanhecer o dia já estava devorado pelos leões, né? E ele foi perguntar, olha só, o Espírito dele falou, perguntar para ter testemunho, né? Você vê, perguntou, olha só. E Daniel respondeu, glória a Deus, olha. Então você viu que a fé, ele perguntou nem ao Deus que te livraste, né? Então, que Deus se livrou, né? Olha só, se Deus livraste dos leões, mas ele confirmou, né? Na verdade, ele perguntou, né? Imagina ele praticamente ele caiu no Deus de Daniel, né? Olha que interessante. Imagina se uma pessoa que joga uma ação num lugar, uma coisa assim difícil, vai perguntar, não tem como, né? A pessoa já estaria morta. Oh, glória. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus ouviu o anjo e fechou a boca. O Senhor, ele mandou um anjo guardar os leões lá, alimentar os leões, na verdade, né? Esse leão também, se a gente for ver, Jesus é o leão de Judá, né, gente? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Jesus estava com presente com Daniel ali na cova dos leões, louvado seja, né? E Daniel mesmo na cova com certeza orou, né, gente? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Daniel não fez dano nenhum para Daniel, glória a Deus. Porque foi achado em mim inocência diante dele. Também conta a ti, ó rei, não cometi dele teu, tá vendo? Ele falou, foi achado inocência, né? Diante de Daniel, do Daniel, né? E diante do rei, porque o rei também, né? Até o rei também, né? Então o rei alegrou sobremaneira que mandou tirar o Daniel e jogou aquelas pessoas lá que acusaram Daniel, os satraspas lá, os mulheres filhos dele, jogou lá e ele ordenou o rei, né? Há uma lei também, né? Que escreveu aos povos, nações, todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz, seja multiplicada. Eu faço decreto por causa todo o domínio do rei, dos homens, temo perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, glória a Deus. E o seu reino não será destruído, e seu domínio não terá fim, glória a Deus. Ele é um Deus que livra, salva, faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, o prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e os persas. Glória a Deus. Viu, irmãos e irmãs? Que maravilha, né? Que palavra abençoada. Se você vê que o que é a confiança de um homem, o que é manter uma fé, o que é orar, que nem Paulo fala aqui na carta de no 6, 5:17, que orar sem cessar, ele está nos falando que a nossa oração tem que ser contínua, tem que ser uma prática diária de oração, né? Mas não pode também, ele também alerta que a oração, ela não pode ser um hábito sem fervor. Porque às vezes nós a gente ora sempre e acaba orando de uma forma superficial, né? As nossas orações muitas vezes são para petição, né? Para pedir as coisas para Deus. Mas nós temos que orar ao Senhor. A Bíblia diz que a gente pode ver assim nessa passagem, que nós temos que orar a Deus. Não tem uma parte de Daniel, eu vou ler amanhã, vou estudar, que o Senhor está querendo uma profundidade mais na oração de Daniel, né? E que é uma intimidade maior de Deus, ele leva Daniel. Uma intimidade, uma profundidade mais. Porque nós temos que entender que a oração não é só uma forma de... a oração tem que ser de agradecimento, primeiramente, né?
e de uma forma de pedir ao Pai, interceder por pessoas, pedir por nossas necessidades, né? Só que também tem a oração que nós ter uma proximidade com Deus, porque o Senhor se revela, é ter uma intimidade com o Filho, porque dá a impressão assim que a gente quando ora para o Senhor, a gente só ora para pedir as coisas para Deus, sabe? Tipo, Pai, me dá isso, Pai, eu quero isso, Pai, faz isso, Pai. Gente, Deus quer que nós conhecê-lo. Ele quer que nos se abra, né? Ele quer nos abrir para nos conhecê-lo, né? De uma forma assim, Deus quer ter intimidade conosco, né? Então é uma coisa assim, você viu que Jó fala assim muito do texto, né? Eu acho lindo Jó. Jó é maravilhosa. Que Jó, ele fazia tudo certinho, lembra? Ele fazia os filhos dele, as coisas tudo certinho diante de Deus, né? Só ele fazia aquele sacrifício, porque às vezes alguns filhos faziam alguma coisa errada, né? Só que Jó fala no texto que antes ele só falava, fazia as coisas para Deus, o que ele ouvia dizer. Mas ele não tinha uma intimidade com Deus. Nessa parte que ele passou essa situação difícil, essa provação, Jó foi levado para águas profundas, né? Ele foi conhecer a Deus, ele não se conhecia. Então muitas vezes a gente ainda não conhece, não. Deus vai levar-nos para profundidade, né? Então para águas mais profundas, porque Deus quer ter intimidade conosco, amém? Deus quer ter algo mais profundo, é se revelar, né? E às vezes a gente ora de uma forma superficial. Eu falo, Senhor, eu ainda estou orando muito superficialmente, porque a gente ora para pedir. A gente ora para agradecer, claro, primeiramente agradecer mais para pedir. Mas a gente ora porque a gente precisa, o Senhor vai nos revelar a grandeza, a beleza, né? Que nem a gente vê como lá em João, eu acho que em Apocalipse, João é levado para o céu, né? A visão de João. Quando João vê a glória de Deus, vê o Senhor, né? Fala que ele vê olhos, arco-íris, relâmpago, né? Como é que é? Olhos de fogo. Ele também vê a glória do Senhor naquele lugar. Ele cai, João. Ele não tem força, né? Então, é uma coisa assim profunda, algo sobrenatural, né? E é alguma coisa assim que a oração ela tem algo muito profundo, gente. A oração não é uma coisa superficial, não. A oração não pode ser também só para pedir, não. A oração ela tem que ser para ter intimidade com Deus, né? Ter um relacionamento com Deus. Amém? Uma oração Jesus fala que a oração do justo tem seus efeitos, né? Quer dizer, tem a sua resposta, né? A oração é algo que tem que ter é um hábito que você tem que fazer. Sabe quando você vai escovar o dente, quando você vai comer, você tem horário para trabalhar? A oração, isso também tem que ter horário, tem que ter organização, né? Tem que ter uma organização na nossa parte. Ai, Pai, nosso, vou dormir. Apesar que Deus, eu ouvi falar também que Deus, até o dormir da pessoa, Deus ouve a oração, né? Você tá dormindo cansado, mas só que você tem que manter mais, é bom você manter mais centrado. Nem Daniel ele mantinha centrado, ele mantinha um foco, era objetivo, vou orar tal hora e ele ia. E todo dia, continuamente, ele praticava esse hábito de orar. Não é um lugar que nele não, ele continua orando, então é importante. E o que os senhores falam também sobre perseguição e inveja. Eu falei no começo que eu sofri isso, só que hoje não tinha essa clareza, né? Não tinha conhecimento da Bíblia. Hoje eu não posso aconselhar você que uma pessoa te acusar, você vai apontar o dedo na cara dela e vai falar, vem cá. Não, né? Hoje você tem que orar primeiro para o Senhor ver o que o Senhor, né? Para o Senhor mostrar a solução para essa situação, né? Porque Deus, ele revela o oculto e o escondido, né? Ele revela. Então, se há uma acusação contra você, o Senhor vai mostrar, né? Quem está te acusando, a verdade porque a verdade ela liberta, e ela nos libertará. Então é a verdade, mas não pode ter mentira. Quando tem mentira, engano, é coisa do diabo, né? Então sabe disso. Então tem que ter a verdade. Então a verdade ela prevalece, e a verdade é a palavra de Deus. O Senhor vai ter o seu caminho, a verdade é a vida, então ela vai prevalecer na sua vida se você crer na palavra de Deus, amém? Então é muito importante. E a oração aqui mostra Daniel orou, o Senhor respondeu a oração de Daniel, né? Daniel orava e Deus foi fiel a Daniel, exaltou Daniel. Primeiro Deus exaltou Daniel, Deus orava, Deus, mesmo se ele fiel, foi para Babilônia, Deus exaltou, destacou Daniel, mesmo perseguido, ele orou, mesmo ele sendo caluniado, ele orou, né? Mesmo ele sendo jogado para a morte, na cova do leão, mas Deus fechou a boca dos leões, que mandou um anjo para alimentar o leão, né?
E Deus estava lá, porque Deus é o leão de Judá. Na Bíblia não fala de Jesus e da tribo de Judá. Então, é o leão de Judá. Amém? Glória a Deus. A presença de Deus estava lá, né? E Deus ainda, através da oração de Daniel, o rei Dário não se deixou, se convenceu com aquelas mentiras, né? Não, ele não jejuou, né? Olha só que pequeno aprendizado. Uma pessoa sempre ora pela outra. Tá sempre alguém orando por você, né? Mesmo que alguém ache que pode, mas tem alguém intercedendo por você. Sempre tem alguém intercedendo por uma pessoa, tá? Tem alguém que confia em você. Umas pode acusar você, mas tem alguém que conhece quem é você. Então, essa pessoa, ela te intercede. Quando uma pessoa conhece quem é você e mesmo que uma outra te acusa, ela não vai se deixar levar não pela acusação, não. Ela vai querer te conhecer primeiro para falar de você, entendeu? Isso é o Senhor que fala, amém? Então é muito importante. E quando aqui fala que Dani, a oração, ela fortalece, ela mantém você com saúde também, porque a oração é dá saúde para nós, né? Porque muitas doenças são espirituais também, né? São ataques espirituais, né? A oração, ela também nos ajuda a manter o equilíbrio, a maturidade, né? Não agir por impulso, focado nas coisas de Deus, na vontade divina. A oração, ela nos ajuda a isso, carece essa parte, né? Ela proporciona também uma paz, que é a paz de Jesus, que esse é todo entendimento. A oração faz isso para o nosso coração, o próprio Deus, né? Tomar decisões certas, né? Encara o desafio, tira o medo, dá coragem, espírito de coragem, né? Então a oração é uma ação, ela tem uma ação que ela tem que ter a oração é a fé em ação, para que você possa praticar aquilo que Deus está falando através da palavra dele, tá? Então oração é cultivar uma vida de oração na prática, né? Constante, né? Para que nós consiga estar fazendo a vontade do Espírito, não da carne, porque a vontade da carne é pedir as coisas. Quando nós pedimos as coisas, estamos fazendo a vontade da carne. A oração, não. A oração que você mantém uma intimidade com Deus, né? A oração se pede, mas a maioria das orações são para pedir as coisas da carne. Mas a oração pelo Espírito é aquela que você mantém perseverante na oração, faz um propósito com Deus, de relacionamento através da palavra de Deus, para que você consiga ter mais profundidade e o Senhor te revela através da oração. Amém? Então é muito importante isso. Então a gente precisa ter isso em mente, né? E não deixar de orar. Manter uma atitude, um posicionamento em oração na sua vida, na sua casa. Tenha uma rotina espiritual em oração, a palavra do Senhor. Então nós aprendemos Daniel, nessa passagem, também o Senhor nos revela sobre a oração, orar sem cessar. Ele orava continuamente. Ele orava assim no horário específico que ele colocou, né? E ele não deixou o hábito de orar, não se abalou com a situação, não se abalou com as afrontas, não se abalou com a perseguição e não se abalou também a levada à morte, porque ele foi condenado à morte, porque ele descumpriu o decreto do rei, né? Mas ele preferiu descumprir o decreto do rei, continuar sendo fiel a Deus, porque ele só fez o que nós temos que ser fiel a Deus, não a homens, a Deus. Aqui nós temos leis, né? Aqui nós estamos estabelecidos por leis, que nós temos que entrar num fórum, tem lei, né? Claro, não é para você desrespeitar a lei, claro que não. Hipótese alguma, respeita a lei. Mas no caso de Daniel, ele não deixou, como uma lei, mas se a lei, olha só, se a lei, ela impede de você fazer alguma coisa para Deus, então você tem que quebrar a lei, porque você tem que se curvar perante a Deus, não ao homem. Então, a lei do homem não pode estar acima da lei de Deus, jamais. A lei de Deus está acima toda a lei do homem. Então, no caso aqui, ele quebrou a lei do homem, tá? Ele negou ao homem, não a Deus, né? Então, você tem que ter essa consciência. Então, quando uma pessoa fala assim, você faz isso, não faço não, porque eu não posso quebrar os princípios de Deus, né? O que Deus está falando na palavra dele, eu tenho que cumprir aquilo que Deus falou, né? Mas é bobagem, isso não tem nada a ver, Deus é antiga, a Bíblia é antiga. Tem gente que fala assim, porque é antiga, né? Fala assim, não é antiga não, Deus é o mesmo, tá? Ele continua sendo o mesmo, ele falou que continua sendo o mesmo Deus, tá? E que tem que ser verdadeiro, que Jesus vem vindo aí, o negócio vai até. Jesus vem vindo aí e é tempo de se arrepender e pedir perdão. E hoje é o tempo de você aceitar Jesus. Se você não aceitou, é o tempo de você aceitar Jesus como seu único Salvador, tá? O nosso Cristo Redentor, Ele tá vindo aí, né? É tempo de pedir perdão, é tempo de buscar a presença de Deus. Jesus está de braços abertos assim, ó, te esperando, amém? Você voltar,
né? Você que saiu, que está desviado, você que ainda não encontrou, não teve uma presença de ter um encontro com Jesus que nem Paulo, peça para o Senhor, né? Ora para o Senhor, Pai, eu quero mudar, eu não quero mais essa vida de escravo do pecado, do vício, da prostituição. Eu quero viver algo sobrenatural, eu quero sentir algo sobrenatural, né? Uma nova história, um novo recomeço. Peça para Jesus, né? Se liberte, mas tenha posicionamento, tenha vontade de querer mudar. Porque muitas vezes pede oração, tem gente que continua na mesma situação, não muda. O pastor falou que tem gente que fica anos na igreja, que não muda. Continua a mesma coisa, reclamando do problema, falando, e fica naquele bababá, e bababá, e fica, não tem uma postura, não tem um posicionamento, não quer nada com nada, vai pedir, vai fazer alguma coisa, não vou fazer, não posso, não dá, eu não vou, não quero ir, não, porque não dá, porque a igreja hoje pede muita coisa, porque a igreja faz não sei o quê, porque não sei o quê, tanta coisa vai pedir, né, que ninguém quer fazer nada para Deus. Agora se você falar, vamos no show que teve da cantora sertaneja, é só um quilo de alimento, gente. Todo mundo vai pra lá. Todo mundo vai pro show. Não foi? Não foram? Vai todo mundo pro show. Pra igreja, não dá, eu tô trabalhando, tô cansado, não dá, não, hoje não dá. Uma vez show que tá na cidade aí, um quilo de alimento, todo mundo vai pro show, viu? Vai pro show. Mas vai fazer coisa pra Deus? Não vou não. Mas não faz coisa pra igreja não. Não vou fazer coisa. Não é assim? É assim, dão mais valor às coisas do mundo que às coisas de Deus, né? Depois ficam reclamando da vida porque, meu problema, que não sei o quê, porque não sei o quê. Mas aí sabe por quê, né? Então reclamam da política, da cidade, aí fala o quê? Mas favorece as coisas, né? Então a gente vai falar mais nada porque Deus sabe todas as coisas, né? Então é isso aí. Então vamos fechar aqui, vamos acabar o vídeo aqui. Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus, mas a verdade tem que ser dita, que o povo gosta de andar enganado, anda se iludindo com mentira, com bobagem, né? Não acrescenta nada, e a gente vê a situação do município que tá, a saúde não está aquelas coisas, né? Mas mesmo assim a farra é melhor do que a saúde, né? Então, e a educação também, né? Que Deus abençoe vocês, reflita sobre isso, né? Tem que ter consciência disso. Esse é o ano de eleição, né? Precisa prestar atenção quem vai votar, né? Depois não adianta ficar reclamando na fila lá do hospital, né? E a gente sabe o que acontece muito, é a más escolha. A verdade tem que ser dita, né? Não é de pra esconder, não. Que a verdade tem que ser dita mesmo, né? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus e olha, orar sem cessar, tá? Você que tá aí com preguiça de orar, não vou orar, eu vou fazer, faça, porque não é eu que tô falando, é Deus que tá falando, tá? Faça, porque se você quer ter uma vida para Deus, voltar para as coisas de Deus, você quer que as coisas se abram, a porta se abra, a situação muda, você tem que mudar também. Você não muda. Às vezes a gente quer ter as coisas, não muda. Tem que mudar, tem que ter um posicionamento, porque se nós não mudar, as coisas não acontecem. Aí você fala assim, mas irmã, tô conversando de que hora não acontece nada. Acontece sim, só que também tem que entender uma coisa, que é um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, porque às vezes a pessoa pensa que crente, as pessoas falam assim, ele é crente, mas as coisas não acontecem, né? Demora, não sei o quê. Não é isso, não. Existe um processo, né? Há um processo que Deus trabalha na gente, né? Então é uma coisa assim, e também tudo é por amor a Deus, tá? Porque geralmente as pessoas buscam a Deus, na maioria, por interesse, tá? É o amor de Deus, então não importa o que tá passando. O amor de Deus tem que ser tudo. Não é o problema que tá passando que eu vou chamar a Deus. Se eu tô passando uma situação difícil, eu vou amar Deus? Não, eu vou continuar amando Deus, né? O problema vai ter, porque a Bíblia, o Senhor Jesus veio no mundo e ele passou por as aflições desse mundo. Ele foi condenado, ele foi zombado, ele foi perseguido, ele foi acusado. Agora, se o Filho de Deus aconteceu, você é melhor que o Filho de Deus? Você não é, né? Então, nós não somos. Então, Deus não pagou o preço, o sangue dele por nós, na cruz. Então, por que nós não podemos pagar também? Não podemos passar? Somos melhor que o Filho de Deus? Não somos. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor. E orem, tá? Não adianta falar, ora, porque persevere na oração, orar sem cessar, continuamente, hábito de prática de oração, né? Daniel fez isso, ele não deixou, se desviou, ele não negou a Jesus, ele não negou Deus, ou seja, ele manteve fiel, nem diante da acusação, da acusação, levando à morte, ele não negou não, ele continuou fiel e Deus, ele honrou Daniel e Deus deu livramento, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então se você crê na palavra de Deus, se você confia no Senhor, você vai tomar posse dessa palavra e você vai se posicionar, e não adianta ficar em mimimi não, é confiar e fazer mesmo, jejuar também,
Faça um jejum espiritual na sua vida. Faça jejum também. Que nem o rei fez o jejum e também o rei também confiava no Deus de Daniel. E confia, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Então as coisas vão acontecer se nós se posicionar, porque Deus quer também que é um posicionamento da igreja, um posicionamento do povo de Deus, amém? E não é duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está falando aqui, a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?